1 minuto, Zé Trovão, e eu vou encerrar para... Presidente, é a maior aberração de todos os tempos o que nós assistimos hoje através de todos os jornais. O Brasil virou celeiro de vagabundo. O Brasil virou celeiro de gente que não tem compromisso com a nossa democracia e nem com a Constituição. Gilmar Mendes, além de ser o decano lá da Suprema Corte, é um desavergonhado. Passou por cima de todos os limites. Inclusive, a militância da esquerda, lá dos jornais, da grande mídia, também está contra a aberração que Gilmar Mendes fez hoje, dizendo que somente a PGR pode pedir impeachment de ministro. Só uma coisa que eu quero deixar claro para Gilmar Mendes: ele não é dono desse país. E ele, assim como Alexandre de Moraes, vai cair. Porque gente vagabundo não pode estar na Suprema Corte. Ministro que não tem responsabilidade não pode estar na Suprema Corte. O Brasil não é celeiro de bandido e vagabundo. O Brasil é celeiro de gente séria. E a gente precisa respeitar o povo. Porque a decisão e a vontade popular ainda é soberana na Constituição. E quem elege senador, elege para cumprir uma missão. Caso necessário, impeachment um ministro que não tem vergonha na cara. Muito obrigado. Pois não, Padre João, 3 minutos. Presidente, muito obrigado. Saudação aos colegas deputados, deputadas. Parabenizar aqui o ministro Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, que demite o Alexandre Ramagem, que demite o Anderson Torres da Polícia Federal. Parabéns, ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que demitiu da Polícia Federal. E agora, esta casa não toma providência. Enquanto isso, o deputado Eduardo Bolsonaro, deputada Carla Zambelli e o Alexandre Ramagem continuam participando na execução do orçamento de 2025, tendo indicado quase 12 milhões só emenda PIX. Continuam recebendo cota parlamentar e verbas de gabinete. Carla Zambelli foi a quem mais gastou em emenda PIX, 8.811.000. O Alexandre Ramagem, 2.475.000. Eduardo Bolsonaro, 693.000. E este deixou o Brasil em fevereiro e foi para os Estados Unidos alegando suposta perseguição política por parte do ministro Alexandre de Moraes. O Bananinha já acumula 50 faltas não justificadas. 50 faltas até outubro. E o Conselho de Ética agora arquivou o processo de cassação do parlamentar. E agora também a Carla Zambelli, que também tinha mandato de prisão em aberto, fugiu para a Itália em maio de 2025. Foi detida, condenada 2 vezes pelo STF, com votos da maioria da Corte, no crime pela invasão do sistema judiciário, para emitir assim um mandato falso de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. E no crime onde ela sacou uma arma de fogo e perseguiu o jornalista Luan Araújo, às vésperas do segundo turno das eleições de 2022. E ontem, dia 2 de novembro, o relator, o colega aqui, Diego Garcia, Republicanos do Paraná, apresentou relatório contra a cassação de Zambelli. Contra a cassação de Zambelli. Alexandre Ramagem deixou o país em setembro, mês em que foi condenado pelo STF por envolvimento em trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em novembro, no mês de novembro agora, Moraes declarou o trânsito em julgado do processo e expediu um mandato de prisão contra o deputado. É uma vergonha, é um escândalo para essa casa. Quando essa casa se omite, o judiciário tem que agir. É um escândalo, senhor presidente. É o meu caso. Quando eu tenho uma falta ou uma votação que eu perco, às vezes por descuido, desconta no salário. Às vezes eu estou numa agenda do ministério e a votação é presencial. Quando o ministério aqui já encerrou a votação, senhor presidente, já aconteceu comigo de estar no gabinete, lá no anexo 4, abriu a votação e a votação era presencial.
relatar um fato concreto. Para concluir, por favor. Numa quarta-feira, quando a exigência da votação presencial em plenário e não a votação remota, vindo do anexo 4 para aqui para o plenário, quando eu cheguei já tinha encerrado a votação e descontou no meu salário. Agora um deputado tramando contra o seu país, com mais de 50 faltas, sem justificativa, continua gastando a sua verba de gabinete. Isso é um escândalo, senhor presidente. Essa casa não pode... Sim. Um minuto, presidente. O deputado Rogério Correia, ele abriu mão da chamada para passar para a deputada Ana Paula. Um minuto, presidente. Não. Ah, só trocou a ordem. Não, tudo bem, tudo bem. E antes, quando ela só passar a palavra ao deputado Reinaldo Stefanes, o Fraga, 1 minuto, e vamos passar a palavra para o senhor após a fala da deputada. Presidente, é muito triste ver um ex-padre, Padre João, só faz blasfêmia e heresia. Eu sou católico. Esse João, do PT, só fala coisa errada aqui, só blasfêmia e heresia. Alguém que está sendo perseguido, injustiçado, alguém que o Brasil inteiro reconhece que há uma perseguição por parte do Supremo, ele defendendo que a pessoa seja crucificada. É um absurdo, uma vergonha ter esse petista aqui. Obrigado, presidente. Presidente. Eu fui citado, citou o meu nome, fui citado o nome não, gente. Então eu quero dizer, informar o colega, eu tive a alegria de ser ordenado pelo arcebispo de Mariana, Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, secretário da CNBB, presidente da CNBB, foi presidente do CELAM, e ele tem a carta manuscrita, me autorizando a entrar na política, confiando no meu compromisso para com os pobres, para com a justiça e com a Constituição. E exercer o meu ministério também na política. A política também é um espaço de exercer o ministério. E nunca fiz dali, da tribuna, o púlpito. Não confunda igreja, porque eu sei que o Estado é laico e aqui nós devemos proteger o cidadão brasileiro com todas as políticas e programas. E que a Constituição tem que ser cumprida. E é um escândalo para essa casa quando está dando guarida a bandido e bandido arquitetando contra o seu país lá no exterior. Deputada Ana Paula, por 3 minutos, por favor. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Eu venho aqui falar hoje para fazer o que muitos evitam, encarar a verdade e a realidade do nosso país. Porque, ao contrário do que repetem diariamente, quase como um mantra desesperado, os números não mentem. Mentiram muito nesse país. Usaram fake news como método de governo, manipularam a boa-fé das pessoas que tentaram convencer que o Brasil, de que estávamos condenados ao caos, mas agora, com trabalho, com responsabilidade e compromisso com o povo, a verdade se impõe. E a verdade é uma coisa bem simples. O Brasil está forte e funcionando muito bem. O presidente Lula sancionou essa semana a isenção total do imposto de renda, imposto zero para quem ganha até R$5.000. Isso é um alívio para a classe trabalhadora em décadas esperando essa ação. É dignidade, é poder respirar no final do mês, é política pública, sim, de verdade, feita para quem precisa e não narrativas vazias. O Banco Central, senhores, vejam só, não é o PT, não é o governo do presidente Lula, mas é o Banco Central, confirmou a queda consistente da inflação, já dentro do centro de metas, chegando a 4,43%. Isso significa mais comida na mesa, estabilidade e segurança para quem vive de salário. O Brasil cresce mais do que os países ricos, atrai investimento e volta a gerar empregos com carteira assinada.